Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Educação, o programa que nós falamos de educação em tom maior, com toda a comunidade educacional, de professores, gestores, pais, cuidadores e também os estudantes. Eu me chamo Laila Mello, sou uma mulher cisgênero de 30 e poucos anos, meu cabelo é liso, escuro, está na altura do ombro e hoje eu visto uma camisa verde clara e uma calça escura. E quem está comigo hoje também é o professor Norberto Salomão. Olá, professor! Olá, Laila! Olá a todos que estão nos acompanhando. Eu sou Norberto Salomão, um homem cis, meia-idade, cabelos escuros e estou vestindo uma camisa cinza e calça jeans. E o programa de hoje nós vamos falar sobre minorias sociais na educação. Quem é invisível na educação brasileira? Esse é o nosso tema, né, professor Norberto? É isso mesmo, Laila. E para falar sobre esse tema, a gente está aqui com a professora Oneide Cristina Gomes, que é reitora do FG Goiás. Bem-vinda, professora. Olá, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês, ainda mais para falar de uma temática tão importante. Eu sou uma mulher branca, de meia idade, tenho cabelos com mechas douradas na altura do ombro, uso um óculos com aro vermelho, estou de blusa branca, um blazer azul marinho e calça preta. Professora, e antes da gente começar a trabalhar essa temática, nós vamos conceituar o que nós entendemos aqui sobre minorias. Vamos acompanhar na tela. Minorias. Grupo de pessoas que, de algum modo e em algum setor das relações sociais, se encontra numa situação de dependência ou desvantagem em relação a outro grupo maioritário, ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Essa é uma conceituação do professor Chaves, de 1971. Nós fomos lá na raiz, né, professor Norberto, para entender o que é a conceituação. E é importante a gente falar também, né, professor, que minorias são vários grupos, né? Mas aqui na educação nós não conseguimos, nesse programa, abordar tantas minorias. Sim. Nós escolhemos 3 para falar desse assunto. As minorias que nós vamos falar hoje é sobre população negra, população indígena e meninas. É isso mesmo. E, inclusive, para a gente começar, né, a degustar isso aí, nós fomos às ruas para ver o que as pessoas percebem sobre isso, né? Até mesmo se elas se percebem como parte dessas minorias. Vamos dar uma olhadinha? Hoje eu estou aqui no centro de Goiânia para saber a opinião das pessoas sobre o acesso à educação no Brasil. E aí, será que a educação brasileira consegue atender toda a população de maneira igual? Bora descobrir! O senhor acha que no Brasil todo mundo tem acesso à educação igual? Tem não. Aí falta muito, é uma minoria, né? É uma minoria que tem acesso à educação, porque fala que tem. O pessoal vier tudo do interior para a cidade para estudar, mas chega aqui, não tem condição. O pai às vezes está desempregado, a mãe desempregada, o filho fica aí com quem pode dar mau ambiente, né? Levar para o mau ambiente. Então, é o que atrapalha o nosso país, isso aí. Não, essa diferença não existe, né? Ela está disponível tanto para raça, cor, sexo e também nacionalidades, né? Assim, não tanto quanto antigamente, porque hoje tem a tal da cota, né? Mas ainda existe, sim, uma diferença muito grande. Eu acho que não existe forma de negar essa desigualdade. Eu acho que essa desigualdade é gritante em qualquer bairro, em qualquer cidade, em qualquer estado, você vai ver essa desigualdade acontecendo. E a educação, ela não só é uma consequência disso, né, a falta de educação a esses povos marginalizados, como também é gerador de falta de acesso para as gerações futuras. Então, eu acho que a gente observa a falha do nosso sistema escolar atual, né, olhando exatamente esse tipo de população. Diferença e tem discriminação também, muita, não é pouca. Isso acaba prejudicando, acaba criando diferenças ali. Demais. Demais. Se a gente
for pensar assim, entre homens, mulheres, negros, indígenas, cidade, campo, você também acha que tem diferença na forma como as pessoas têm o acesso à educação? Olha, questão de pessoas, atualmente eu não vejo discriminação. Mas em cidade sim, porque tem cidades no interior que colégio não é um professor para dar a mesma matéria, 3 matérias. Tipo, a qualidade de ensino não é da mesma forma que por uma capital. Não atende. Eles atendem mais gente, mais que tem mais dinheiro, e os que não têm, eles não atendem. Não são todos, não são generalizando, mas tem alguns professores que da faixa etária mais velha, que às vezes pode ser que discriminam uma mulher com um homem pela mentalidade, e também as jovens também. É isso aí. A gente está vendo que as pessoas, algumas até fazem uma certa confusão, né, com relação a essa questão. E aí, professora, eu pergunto à senhora, será que as pessoas têm dificuldade, ou pelo menos algumas, de se identificarem como minorias? E à medida em que isso acontece, isso pode ser um dos elementos que dificulta a superação desse tipo de desafio? Com certeza. Eu gostei muito da fala do senhor que falou, né? Não guardei o nome dele. E ele foi no ponto, né? Quer dizer, a educação, ela atende, de fato, a minoria, né? Falando em relação à população, né? E não, de fato, as pessoas, né? Porque quais são a maioria da população? A maioria da população é exatamente a população que é considerada como minoria, que não tem acesso, né, à educação como um todo. E isso, né, isso é dificultado muito em razão da falta de reconhecimento, né, do seu reconhecimento enquanto sujeito na educação. Então, não se reconhece negro, não se reconhece indígena, não se reconhece como uma classe social, né, de nível social e econômico mais baixo, e isso dificulta muito. Porque quando a gente se reconhece, né, aí a gente luta pelos direitos, nós lutamos pelos nossos, nós temos mais condições de irmos à luta, de termos mais resistência e, de fato, buscarmos, né, nosso espaço na nossa sociedade e, principalmente, né, no meio educacional. Mas aí, professora, a gente aqui no Brasil sofre com a ideia de que não existiria preconceito, que todos somos iguais, né? E aí não há essa possibilidade de identificação, a gente não consegue, a gente já falou, a gente como uma forma, população brasileira, não conseguiria se identificar como pessoas que são descendentes de povos indígenas, né, professor Norberto? Sim. População negra, enfim. E é complicado quando a gente não tem essa identificação, porque não tem justamente essa luta, né, professora Neide? Exatamente, nós não temos, e isso é tão... os dados, né, quando você vai, por exemplo, para os dados do IBGE, ou quando nós estamos com as matrículas abertas, né, e a partir do sistema, né, da lei de cotas, então isso ficou mais claro para todos nós. A maioria não se declara, é incrível agora, né, eu peguei os dados lá do IFG agora, da educação, né, superior, da educação, né, superior, eles não se declaram e a maioria se declara como pardo, né, e a gente sabe que nós não temos, né, a nossa maioria são, de fato, né, de negros, é uma miscigenação, e eles não se declaram, então eles se negam e não se reconhecem. E aí é claro que há um racismo estruturante, principalmente com essa negação, né, no que se refere à questão do negro e também do indígena. O indígena, para vocês terem conhecimento, nós no Instituto Federal de Goiás hoje somos mais de 21 mil alunos. Nós temos 23 alunos indígenas, né? Então é de fato ainda uma população que ainda não vem, né, não tem tido condições de ter acesso à educação. São 2 temas que nós vamos falar aqui hoje, né, que é a população indígena e a população negra. Mas antes nós vamos focar na população negra e a gente vai trazer uns dados aqui da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, né, a PNAD contínua, que é do IBGE. Vamos acompanhar na tela? Em 2022, dos jovens de 14 a 29 anos fora da escola, 70% eram negros e 28% brancos. A taxa de analfabetismo entre pretos e pardos de 15 anos ou mais caiu em 2022 para 7,4%, mas ainda é o mais que o dobro da registrada entre brancos, que é de 3,4%. São dados preocupantes, né, professora? São dados muito preocupantes, né? E é o que eu disse. E isso se dá ainda
nós ainda temos uma taxa, se nós olharmos, né, do IBGE, nós ainda temos uma taxa que não se declara, eles não se autodeclaram. E essa taxa, né, do analfabetismo vai muito ao encontro da questão de ser negro, né, e como a gente está focando mais na questão, né, senão eu faço mesmo uma fala mais generalizada, que é a questão de ser mulher, ser negro, né, então essa taxa ainda aumenta. E é muito em questão de que eles não se sentem aptos, né, em condições de fato, pleitear, né, essa vaga na educação. Nós temos estudantes que eles, quando vêm à escola, eles se sentem, depoimentos e relatos, que quando eles entram, eles falam assim, nossa, eu não pensei que essa escola fosse para mim. Né? E quando entram, eles percebem que não, que a escola também é para eles. No entanto, ainda há a questão que alguns autores têm utilizado como a expulsão, não é a evasão escolar, sim, é a expulsão, né, da escola, porque vão tendo tantos fatores que vão contribuindo para que esse sujeito ele saia da escola, ele se sente que não, ele não precisa mais, ele vai buscar esse conforto, vamos dizer assim, na sociedade, em outros lugares, por exemplo, as mulheres no casamento, né, na maternidade, e os homens por meio, né, da necessidade de emprego. Então, eles se afastam. E aí esse número vai só, né, sendo ampliado. E aí o direito à educação, ele não é cumprido, né? Não é cumprido, não é cumprido. E é muito em razão disso, porque a nossa escola, algumas pessoas também falaram, e isso é muito interessante, nós, né, servidores, professores, servidores técnicos, profissionais da educação como um todo, nós ainda precisamos de caminhar muito também na nossa formação continuada. Porque o não falar, quando eu resolvo, enquanto professora, não falar sobre essa temática na minha sala de aula, eu estou, né, negando, então eu não estou tendo uma educação antirracista. Né? E é o que nós precisamos hoje no Brasil, é de uma educação antirracista. O programa, professora, a gente propôs aqui, nossa equipe, né, professor Norberto, que ele seja uma escalada. Então, nós começamos falando sobre direito à educação. Esse é o nosso primeiro programa para falar sobre minorias sociais, mas nós queremos fazer, vamos produzir um programa especialmente sobre a educação antirracista e o papel que o professor tem nessa proposta, até mesmo de quebra do mito de uma democracia racial que foi implantado aqui no Brasil, né? Exatamente. Mas antes, nesse programa, nós vamos ouvir uma fala da professora Edneia Gonçalves. Ela é socióloga e educadora, atua como formadora de gestoras e professoras em organismos internacionais e redes públicas e privadas na área de educação e relações raciais. Vamos acompanhar. Os desafios da população negra são maiores do que os desafios da população branca em todos os âmbitos. Permanecer estudando, principalmente para a população mais pobre, que é a população negra, tem a ver com conciliar trabalho e escola, rotina escolar com rotina laboral. Tem a ver com você lidar com os enfrentamentos desde muito cedo. A gente não pode tratar de forma padronizada as experiências de crianças, jovens e adultos, achando que a escola é um espaço neutro. Então, tem desafios que são os desafios institucionais da escola para que ela possa se apropriar dos desafios da sua comunidade escolar e, com isso, contribuindo, ela participa ativamente da rede de proteção. E aí a gente está falando da gestão escolar, que participa das reuniões, dos grupos, discute com a assistência social, discute com a segurança, ela se apropria. Nós, crianças, que fomos crianças negras, jovens negros, desde muito cedo a gente aprende dentro de casa como é que a gente se preserva vivo. Como a gente fala, como a gente se coloca. Eu sou uma mulher de 60 anos. Até hoje, quando eu entro numa loja aqui perto da minha casa, no shopping center aqui perto, eu nunca coloco a mão no bolso. Por que eu não entro nunca com a mão no bolso? Porque eu sou suspeita. Esse é um corpo negro. Esse corpo negro é visto como um corpo que não consome, como um corpo
que não tem informação, como um corpo que não pode construir uma carreira a partir dos seus quereres, das suas escolhas. Crianças, jovens e adultos vivenciam isso de diferentes formas ao longo da vida, aprendem isso. Só que a escola, além das nossas famílias, precisa nos ensinar a reagir, a argumentar, a construir uma fala que nos mantenha vivos e nos mantenha vivos como protagonistas. A escola ela precisa prestar muita atenção que o que a gente vê como evasão, e isso aparece de uma forma muito presente, por exemplo, na Constituição da Juventude Negra na EJA, o que a gente fala que é evasão, muitas vezes é exclusão, e muitas vezes é ausência de acolhimento, não só a pessoa, mas a história que a pessoa carrega. A gente tem que saber, por exemplo, para evitar que aconteça uma evasão, quando uma criança, um jovem, uma jovem, é vítima de racismo no ambiente escolar, quem ele procura? Aonde se registra? Como se discute? Acabamos de ouvir e ver o depoimento da professora Edneia Gonçalves, que traz o papel dessa educação para além da aprendizagem, mas a formação também de um cidadão e uma cidadã confiante e empoderada da população negra, né, professor Roberto? É isso, Elia. Eu acho que é importante que, além das questões curriculares, né, professora, a escola esteja preparada para recepcionar essas pessoas, todas as pessoas, mas principalmente esses grupos minoritários, né, considerados como minoritários ou minorias, né, não pela quantidade, mas pela representatividade. E aí, toda a fala aqui nos remete a um racismo estrutural, estruturante, e falou de criança, né? Como é que isso para uma criança é pesado? A senhora vê alguma relação entre esse tipo de relacionamento com a escola e o desempenho de crianças no ensino fundamental, de crianças negras no ensino fundamental? Quando você diz a diferença, né, se elas têm um processo de desenvolvimento cognitivo. É porque eu levo mais para a questão né? psicossocial. Se você não se sente ambientado, né? Isso. Não se sente pertencente? Pertencente. Sim, isso a fala dela nos impacta muito, né? E é importante porque é o lugar de fala, né? E quando nós, né, brancos, estamos tendo essa conversa aqui, nós não estamos no nosso lugar de fala. Isso é muito importante. E, de fato, eu tive, né, na minha trajetória, a oportunidade de estar da educação infantil até o ensino superior. Isso é muito marcante. E quando uma criança, né, negra, ela se destaca e que ela consegue avançar, a gente fala, nossa, né, ela conseguiu, apesar de, né, ser negra. Né? Então, ainda isso é muito estruturante, isso impacta na criança e que muitas vezes ela até retrai. Né? Então, ela poderia ali, né, avançar mais, desenvolver mais cognitivamente, mas ela tem uma retração. Né? Então, essa questão do desempenho escolar, ela é importantíssima. E por isso que o acolhimento, né, é significativo. Na rede federal, né, de educação profissional, da qual os institutos federais fazem parte, nós temos uma condição, vamos dizer assim, bem mais... pode ser assim, mais acolhedora, mais favorável, dado, né, a infraestrutura que nós temos, as condições no trabalho, porque nós trabalhamos desde com os cursos técnicos integrados, né? Então, nós trabalhamos com jovem de 14, né, e vamos aí até, né, 100 anos, porque nós também temos educação de jovens e adultos. E nas nossas instituições, nós lutamos muito para instituir os NEABIs, né, que são os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. E isso é muito importante. Nós fizemos o ano passado, no mês de novembro, um evento. E esse evento ele já está na sua 7ª edição, que chama Encontro de Culturas Negras. E eu estava ao lado de uma estudante, né, de um dos nossos campos, e ela virou para mim e falou assim, Oneida, que coisa é essa, né? Eu nunca tinha visto isso. Como que vocês discutem essas coisas aqui? Eu estou me sentindo em casa. Isso me marcou profundamente, né? Então, assim, uma aluna que chega, e ela é uma aluna do ensino superior,
e que ela chega e faz esse relato, isso demonstra claramente. Ela falou, estou me sentindo em casa, eu acho que agora eu vou conseguir me desenvolver melhor e ter de fato um lugar ao sol. A importância do acolhimento mesmo na educação superior em todas as fases, né, professora? Que a pessoa se sinta pertencente àquele espaço e assim possa desenvolver a aprendizagem. Mas eu acho importante a gente destacar isso, a gente está falando sobre educação superior, mas como o professor Norberto disse, o impacto que tem isso para a educação básica, né? Lá para as crianças que entram na escola, entram no ensino mesmo, aos 4 anos de idade, e a gente tem aí relatos de racismo que essas crianças sofrem já nessa idade, né? Aos 2 anos. Eu estive como coordenadora de CMEIs, né, de creches, né, que aqui no município nós chamamos de CMEIs ou SEIs, e é aos 2 anos. É incrível como eles já sabem e já se reconhecem nesse lugar e eles se retraem. O tema é muito importante, a gente pode passar o dia aqui falando sobre isso, mas nós vamos para o intervalo. Logo, logo a gente volta para falar sobre o impacto da educação para as minorias e aí para as meninas. Fique ligado, a gente já volta. Olá, estamos de volta aqui com a educação e hoje nós estamos falando sobre minorias sociais na educação e recebendo a professora Oneida Cristina, ela que é reitora do IFG. E o tema do bloco anterior era sobre população negra, mas agora nós queremos te convidar a fazer uma reflexão. Você já parou para pensar como meninas têm educação impactada simplesmente pelo fato de serem meninas? É uma educação diferente, porque tem obstáculos diferentes. E nós fomos ouvir a pesquisadora de gênero e educação, Suelen Peixoto, ela que fala sobre os problemas estruturais que ameaçam o acesso educativo. E aí, vamos ouvir o que ela falou. A nós, mulheres, foram impostos papéis sociais que não são divididos de maneira equitativa com os homens. Então, isso tudo acarreta no desempenho, isso tudo acarreta numa sobrecarga feminina e, claro, essas meninas, elas são colocadas muito cedo para cuidarem de irmãos, para cuidarem dos afazeres da casa, e isso não é destinado da mesma forma aos meninos, a essa cultura de criação dos meninos. Então, todos esses aspectos que são históricos, eles acabam deixando um peso muito grande nas mulheres, nas meninas, nas mães, então, nem se fala. Então, a gente lida com as seguintes situações, por exemplo, no ensino público, no qual agora eu estou como coordenadora, de crianças meninas que não vão para a escola porque elas precisam cuidar de irmãos, ou elas precisam de fazer afazeres de casa, ou também, que é um outro ponto já dentro desse assunto, a falta de acesso dessas meninas por questões básicas, como, por exemplo, absorvente. Elas não vão para aula porque elas não têm absorvente. Então, a escola, o Estado tem que oferecer isso para elas. E isso é muito mais profundo do que um assunto levado de uma maneira, pobreza menstrual. Mas o que está por trás disso tudo? Né? Essas crianças, elas não têm acesso ao básico e ainda assim, não tendo acesso ao básico e tendo essa dificuldade de acesso e permanência na escola, elas ainda são levadas a fazer outros afazeres que não são competências de crianças, que demandam a elas muito mais tempo e muito mais esforço. Essa criança, ela chega na escola mais cansada quando ela chega, ela já vai chegar indisposta para a aprendizagem. Outros aspectos importantes de serem mencionados, né? Os meninos, eles são muito mais aceitos, por exemplo, em jogos, campeonatos e tudo que leva à relação com a matemática, com a racionalidade, as meninas não. Então, quando você promove eventos nesse segmento, a liderança dos meninos nesse aspecto, nós vamos jogar dama, xadrez e tal, é majoritariamente masculino. E isso tem sido um trabalho árduo, né? Desde que eu entrei na educação pública, de tentar movimentar e mobilizar
né, todas as pessoas, os professores, enfim, fazer todo um trabalho mesmo de conscientização e reeducação nesse sentido de politizar aquilo que é feminino e aquilo que é masculino. Então, quebrar, romper esses paradigmas excludentes, isso tem sido um trabalho muito difícil. Mas todos esses papéis atribuídos, eles estão no brincar, né? A gente pode observar isso desde o brincar. Então, o brincar de carrinho, mas o brincar do cuidar é da menina. Então, esses aspectos também nós precisamos fazer realmente uma junção entre famílias, entre educação, sabe? Enfim, poder público, para que a gente possa, de fato, construir um mundo em que seja igual, né, de oportunidades para todas as pessoas. Igual de oportunidades para todas as pessoas. A professora Sueli finalizou ali, né, professora Oneida? Mas é interessante a gente pensar que isso, quando a gente fala desse sentido, a gente está falando sobre equidade, né? E como a educação, ela tem sido impactada pelos papéis de gênero atribuídos desde pequenininhos para meninos e para meninas. Como a educação, professora, pode atuar nesse sentido de quebra desses paradigmas, desses estereótipos, para que haja de fato equidade, até no sentido de que quando a criança chega em casa ela tem o direito de brincar, mas também, e quando mais velha, ela possa ter o direito de meninos e meninas terem atribuídos papéis iguais, né? Se é para lavar uma louça, que o menino lave também, né, professora? Exato, e ela falando, né, e a gente vai rememorando, né, o quanto o papel da escola, de fato, é importante também nesse conjunto. Às vezes a gente atribui a educação, falamos assim, quem tem educação consegue tudo na vida, a educação contribui, né, porque a escola ela é um reflexo da sociedade, né, mas a educação, ela pensada criticamente, atuando e acolhendo, ela consegue sim, né, avançar e dar esse destaque nessas questões que são tão que impactam, né, na vida das crianças. E no caso das meninas, né, eu estava aqui lembrando, só antes de te responder, mas eu estava aqui me lembrando que eu entrei na educação muito cedo, né, como professora, pedagoga, e a gente sempre vem, né, falando sobre a questão da valorização profissional docente, da questão, né, de que o professor é mal remunerado e tal. E alguns anos atrás, teve um político, né, em um dos nossos estados aqui do nosso Brasil, e que teve uma greve muito acirrada. E na pedagogia, né, a maioria ainda somos mulheres, né? Eu sou pedagoga, então eu convivo com isso. Na minha turma, por exemplo, nós tínhamos um homem, né? E coitado, né? Ele ainda era, né? Dizia assim, né? O que ele está fazendo ali? Ele não soube fazer outra coisa. Como se não pertencesse àquele espaço. Não pertencesse àquele espaço, fosse menor aquele espaço para ele. Porque é o espaço do cuidado, né, professora? Exatamente. E aí esse político, né, nessa greve, ele virou e falou assim, que o problema da educação é porque as mulheres, elas não recebiam mal, elas eram mal casadas, né? Então, daí você já percebe o quanto que isso é impactante, né? Você, como professora, você estuda, quem atua na educação sabe o quanto nós, profissionais da educação, quer seja docente ou técnico administrativo, o quanto a gente tem que estudar. Porque o servidor técnico administrativo, ele não está em sala de aula, mas ele está ali, né, na escola, então ele também precisa de acolher. Então, esses espaços, a escola pode contribuir muito, né, com espaços garantindo com que as meninas tenham os mesmos espaços, né, que os meninos, levando em consideração toda essa trajetória que elas já trazem, né, da família, que elas vêm mais cansadas, a gente precisa de compreender isso. Eu estava aqui também rememorando, enquanto coordenadora pedagógica, quantas crianças pequenas eu segurei no colo para a mãe poder fazer a prova, né? Que elas ainda levam as crianças, porque são adolescentes que engravidam muito cedo, então ainda tem todos esses fatores, né, que intervêm. Então a escola ela precisa de acolher. Mais uma vez, né, retomando a questão dos institutos, nós temos feito um trabalho muito importante que é de
constituir, né, grupos, principalmente de meninas. O IFG hoje nós temos mais de 4 grupos de meninas cientistas. Tem bem mais, mas mais constituídos são 4 grupos. E aí na área de exatas, né, na área principalmente da robótica, né, nós somos uma instituição técnica e tecnológica, então muitas engenharias. Hoje nós temos 51% das nossas matrículas são, né, de mulheres e 49%, né, de homens. Então a gente está conseguindo avançar. Mas não são todos os espaços da educação que a gente vê. Na educação infantil ainda se vê muito essa questão do brincar. Então lá na educação infantil nós precisamos também de levar as crianças a brincarem juntas, quer seja de bola, quer seja do cuidar, né, brincar de casinha ou outros brinquedos e desenvolver o cognitivo, né, em conformidade ao desenvolvimento que eles precisam de ter na vida e não, né, separado. Então os meninos vão brincar de bola, as meninas vão brincar ali de casinha ou de boneca. Né? Então hoje nós já temos várias instituições que têm feito esse trabalho e que têm, né, ajudado a impactar, mas ainda estamos a alguns 1000 quilômetros de distância para chegarmos lá, mas estamos caminhando. Agora, professora, a Suelen faz uma abordagem falando da questão das meninas e tudo, mas eu senti ali a falta, talvez, não sei se a senhora concorda comigo, a Laila, da gente também fazer essa distinção do segmento social a qual a menina pertence, porque não é, a senhora percebe assim, também há uma diferença, sim, dependendo do segmento social, do poder aquisitivo, parece que o tratamento não é exatamente o mesmo, né? E dependendo do que falávamos agora há pouco no primeiro bloco, né? Quando ainda é menina e é negra, aí, né? Então, é muito diferente. Então, é preciso da gente ter... nós temos alguns dados, né, que falam exatamente isso. Quando você associa, que você relaciona, né, as meninas que saem da escola, né, que a gente tem utilizado ela falou, uma delas falou evasão, exclusão, e eu falei expulsão, que alguns autores estão, né, tratando da expulsão escolar, são mulheres negras, né, e que saem por quê? Porque elas se sentem mais empoderadas quando elas querem um lugar nessa sociedade. Que lugar é esse que elas podem se sentir com maior pertencimento? Formando uma família. Então, elas casam, né, constituem uma família, vão ter filhos e aí abandonam a escola, porque aí elas se veem reconhecidas em uma sociedade. Então, elas abandonam. Então, mulheres e negras, se você ainda associa, e mais a classe social, então é um impacto muito grande. É exatamente isso, né, professora e professora Oneida? Quando a gente fala sobre minorias, a gente está falando sobre uma introdução do que seriam as minorias sociais aqui, mas é importante, dentro dos movimentos, a gente trabalhar com o que a gente chama de interseccionalidade, né? Você observar cada marca, marcas sociais que as pessoas têm. Eu sou uma mulher, a professora Oneida também mas nós somos mulheres diferentes, com marcas sociais diferentes e, obviamente, nós vamos sofrer impactos sociais, obstáculos ou privilégios diferenciados, né, ao longo da vida. Então, quando a gente fala sobre mulheres negras, obviamente que a gente está falando sobre a população mais vulnerabilizada do país. Existem dados aí, professora, que mostram que a população feminina negra é a que menos recebe salarialmente comparado, por exemplo, com as mulheres brancas, né? Então, é extremamente importante, como a gente estava falando em outro bloco, reconhecer qual que é o nosso lugar de fala nesse espaço e entender, sim, que cada um tem um privilégio, mais que as mulheres negras tendem a ser as mais pobres, né? Sim. E as mais vulnerabilizadas. E eu penso assim, né, Laila, desde o início, né, professora, na infância, eu sempre busco essa questão da infância, isso traz uma marca profunda que tem reflexos lá na frente, né? E a outra questão que a gente comentava aqui, quando eu coloquei a questão de classes sociais, é porque nas lutas sociais, por exemplo, precisa ter maior representatividade de mulheres ou de negros no poder legislativo para elaborar leis. Não basta ter uma representatividade de negros ou de mulheres, é necessário que sejam mulheres oriundas, como bem disse a Laila aqui, de segmentos que sofreram propriamente ou sofrem propriamente essas marcas, para que ali possam mover lutas e propor reformas no sentido de realizar melhorias, né? Exato. E eu estou aqui, né, me recordando na questão da gestão. Eu sou a primeira mulher eleita como reitora do Instituto Federal de Goiás.
Então, é uma instituição centenária e é a primeira vez que ela é dirigida, né, por uma mulher. E uma mulher que vem de uma classe social, né, baixa. A minha mãe foi viúva em 1972, criou 4 filhos, então toda uma trajetória. E isso é tão interessante que às vezes eu estou em uma reunião em que eu estou só eu de mulher, né, que é a reitora, e estou com os outros participantes, são homens, e eles têm que tratar comigo, quem vai resolver sou eu, mas eles não me olham, eles olham para o outro homem. Por exemplo, eu estou com um pró-reitor comigo, eles olham para o pró-reitor, mas eles não me olham. Né? Por quê? Porque eu sou mulher. Então, o machismo ainda está muito estruturante, né? É muito estruturante na nossa sociedade. Nós somos 41 instituições da rede federal. Então, somos 41 reitores e reitoras. Dos 41 reitores e reitoras, atualmente, nós somos 11 reitoras. E interessante a senhora abordar esse assunto, né? Que existem dados aí que apontam que as mulheres, elas tendem a estar mais na educação básica do que na educação superior. Que, obviamente, na professora, a gente tem obstáculos diferenciados aí, envolve as questões de maternidade, por exemplo, o cuidar do outro, seja dos filhos, né, professor Norberto, até dos idosos, das pessoas doentes, é a economia do cuidado. E quem é impactado com maior frequência são as mulheres. Um assunto também que a gente pode ficar aqui o dia inteiro falando, mas nós vamos para o intervalo, voltamos no próximo bloco, nosso último bloco, para falar sobre educação que dá certo e educação indígena. Olá, de volta aqui com a educação, no nosso último bloco. Nós vamos falar sobre minorias sociais, mas uma minoria específica agora, né, professor Norberto? É isso, Laila. Vamos falar sobre educação indígena, né? Qual o panorama da educação no sentido de atender, de alguma forma, os povos originários no Brasil, né? Como é que é isso? E para isso a gente vai ouvir a professora Eunice Tapuia, do povo indígena Tapuia do Carretão, é uma importante liderança indígena, e ela passou como professora do magistério indígena da UFG, que faz a formação de professores indígenas que vão lecionar, né, tanto nas aldeias quanto na rede regular de educação. A legislação nesse sentido, de que você tenha um percentual de professores com essa formação. Vamos ver o que falou a Eunice Tapuia. Eunice, conta pra gente como que foi, primeiro, o seu processo de formação lá na educação básica. Aonde que você fez o ensino fundamental, o ensino médio, como que foi na época? Eu era uma criança de 6 anos quando eu fui matriculada a primeira vez, e para chegar até a escola era 2 quilômetros, então era muito difícil chegar até a escola, era muito... Não tinha merenda na escola, não tinha material didático. Então, essas primeiras dificuldades foram essas. Depois, foi a dificuldade de como, depois que terminei a primeira fase do ensino fundamental, como cursar a segunda fase. Porque a primeira fase a gente tinha aqui na aldeia, mas a segunda fase a gente já não tinha. Então, como fazer? Ir para a cidade? E aí, então, fora isso, aquela discriminação e aquela dificuldade de filha, mulher não pode sair. Então, foi a primeira barreira e a primeira... um dos maiores empecilhos que eu encontrei foi ser mulher e ter que sair fora, e aí a gente encontrar todas essas barreiras que cercam a luta, que cerca a mulher, essa questão feminina, né? Muitas vezes, então, Eunice, os indígenas, eles são obrigados a deixar seu povo, a deixar a aldeia para conseguir ter acesso à educação? Sim, e isso é uma das coisas que a gente ainda precisa avançar, sabe? Por quê? Porque quando a gente está... você imagina uma criança, quando eu saí, eu tinha 12 anos, imagina uma criança que sai da comunidade para fora. O mundo em que ela conhece, que ela percebe, é esse mundo comunitário. Quando a gente sai para fora,
Quando eu saí para o mestrado, eu tive muito essa dificuldade. E eu já era mãe, professora, mulher adulta, casada, e eu encontrei muito essa dificuldade. Então, sair para fora e encontrar outro mundo, e sozinha, porque quando a gente saía daqui para estudar em Valdelândia, a gente ia, né, no coletivo, os jovens iam. Mas quando você vai sozinha para ficar na casa de um parente, para alugar uma casa, para você estudar, isso é muito dificultoso. Hoje, a gente já não tem mais essa dificuldade, porque a gente tem uma escola na comunidade que ela vai até o ensino médio. Porém, a gente tem essa dificuldade quando os nossos alunos, eles saem da comunidade para ir cursar a universidade. Porque a gente tem garantido na LDB que a gente tem direito a uma educação específica e diferenciada que valorize os conhecimentos próprios do povo. Porém, essa educação específica e diferenciada, ela perpassa todos os valores do povo. Então, o que é que nós, enquanto indígenas, a gente quer? E principalmente o meu povo. A gente quer que o aluno, quando ele saia da comunidade com o ensino médio, ele saia conhecedores desses conhecimentos ocidentais, científicos. Mas a gente também quer que ele seja um cidadão tapuia, que ele conheça os seus valores, que ele tenha os seus conhecimentos ancestrais para somar com o outro, que ele entenda que esses valores e esses conhecimentos são iguais, têm os mesmos valores. Essa é a entrevista feita pelo repórter Lucas Xavier aí com a Eunice Tapuia. E, professora, como é que a senhora, como reitora lá do IFG, observa esse desafio de formação de professores indígenas? O que a senhora pode nos falar sobre esse processo? É um grande desafio. Bom, só para complementar a professora Eunice, né, a gente, para entender, então nós temos a educação indígena, né, que é essa que ela falou, que é sem a interferência, né, a educação escolar indígena, que é a que acontece nos territórios, e ela disse que, né, ela tem conseguido até o ensino médio, mas não são todos, né, infelizmente, ainda tem muitos que saem. E a educação escolar não indígena, que aí é que está, né, de fato, o grande problema, que é quando eles têm que vir para a cidade, né, sai do seu, né, do seu espaço, do seu território e vem. E nós temos muitas dificuldades porque ainda não temos, né, um percentual significativo de professores atuando na formação dos professores para atuarem, né, nos seus territórios. Então, muitas vezes, o currículo ainda é o mesmo, né? O mesmo currículo que a gente tem para que o professor atue, né, aqui na cidade ou, né, enfim, de uma forma geral, nós não temos um currículo para atender. Então, hoje, nós temos feito um esforço, né, mas isso não são ainda em todas as universidades e institutos, enfim, né, faculdades de ensino superior, nas licenciaturas, com este compromisso de fato de fazer cumprir a lei, né? E da gente ter essas condições de formar as indígenas, os indígenas, né, para atuarem em seus territórios. E isso acontece, quando acontece, ainda acontece o abandono, né? Eles saem dos seus territórios e ficam, então, nas cidades. Então, há um esvaziamento, inclusive, ela não me recordo se ela citou ali, e esse tem sido um grande problema. Nós, né, no Instituto Federal de Goiás, ainda temos tido pouca procura, vamos dizer assim, né, em nossa instituição. Mas nós temos bons relatos e uma boa experiência, por exemplo, com institutos que estão lá no IFAM, que é no Amazonas, né, e que a escola está, né, o instituto está dentro da tribo, que é essa, né, educação escolar indígena, mas hoje já com a sua grande maioria de professores, né, da própria tribo. Então, esse é o grande desafio nosso. O calendário nosso, por exemplo, é totalmente, né, incompatível com eles. Né? A rotina, né, das tribos, dos seus territórios, é totalmente diferenciada. E o nosso calendário não atende. Pois é, a senhora falou da questão curricular, eu fico pensando aqui, né, que esse pode ser um desafio também. Porque são várias comunidades indígenas com culturas indígenas diferentes. É difícil compor um currículo
para isso, né? Muito difícil. E tem, né, a língua, né, que ainda são diferentes, né, elas não são. Então, para nós tem sido muito difícil. Mas temos que colocar, né, isso na nossa pauta, na agenda. Hoje nós já temos um ministério que tem trabalhado, né, conjuntamente aí com o Ministério da Educação, mas ainda temos muito a avançar nisso, porque é necessária uma mudança estrutural, né, eu falo na educação, de infraestrutura, de currículo, né, de formação de professores para a gente atuar com uma formação de fato mais significativa, né, para os indígenas. Vamos continuar falando de educação indígena, agora está na hora do Educação que dá certo. Educação que dá certo de hoje, a gente foi ouvir uma professora de um povo originário, o povo Cambeba, lá do Amazonas. Ela ingressou na Universidade Federal de Goiás em 2009, passou pela graduação, mestrado e foi a primeira estudante indígena a defender uma tese de doutorado pela UFG. Vamos acompanhar a história dela? Eu sou Mirna Cambeba Omágua Ietê Anaquiri. Esse nome fala muito da minha história, do meu percurso, da minha família. Então, Cambeba Omágua Ietê é o nome do meu povo, os povos indígenas das águas do Amazonas, e também Anaquiri é o sobrenome da minha bisavó, Genésia Anaquiri. Eu vivo em Goiânia há mais de 30 anos, então o meu primeiro contato com escola regular é aqui. Eu venho de uma trajetória inteira de escolas públicas, então tanto a alfabetização, o ensino médio, o curso superior, né? Eu acesso à universidade na primeira turma, com reserva de vagas, com as cotas para pessoas indígenas. Então eu entro em 2009. Depois eu acesso o mestrado, a pós-graduação. Então eu sou a primeira mulher indígena a defender uma dissertação de mestrado aqui na UFG. E em seguida eu acesso o doutorado. Então, durante todo esse percurso no ensino superior, na graduação, no mestrado e no doutorado, eu venho desenvolvendo pesquisas sobre esse percurso, sobre essa trajetória, sobre ocupar esse espaço, sobre meus trabalhos artísticos, sobre caminhar em diferentes lugares com esse corpo indígena de uma mulher. No caso de muitos grupos indígenas, quando eles vêm para a cidade ou quando eles têm acesso à universidade, eles vêm com toda a família, então com a esposa, com os filhos. E a universidade ainda não tem essa estrutura para receber essas famílias. O Brasil é um país construindo de povos originários. O Brasil inteiro é território indígena. Então a gente tem que pensar por que esse acesso até hoje ainda é muito negado. Então, assim, é importante a gente entender que nós estamos avançando e que existe conquista, e eu sou uma doutora e a gente tem construído uma trajetória em diferentes espaços de ocupação. Mas também é importante a gente dizer o quanto esse acesso ainda é muito reduzido, né? Enquanto a possibilidade de permanência de pessoas indígenas dentro de um curso superior ainda é muito limitado. Então, se a gente está fazendo essa discussão já há alguns anos sobre uma educação antirracista, uma educação que reconhece, valoriza essa diversidade, a gente tem que pensar também em políticas públicas eficazes, né? Então, tanto uma condição de profissionais qualificados para estar junto, né? Eu nem digo assim, receber, mas eu falo estar junto nessa diversidade, assim, um preparo
profissional, um preparo intelectual, que essa também é a discussão, o que a gente sabe sobre a cultura indígena quando a gente se torna uma pessoa adulta, quais são as referências, qual é a leitura. Então é importante a gente ir nesse lugar de pensar que essas políticas públicas, elas são extremamente importantes, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso, mas também como a gente pensa em construir a partir das necessidades e diferenças, né? Eu falo principalmente desse lugar de diferenças, assim, realmente nós somos muito diferentes e plurais e a gente precisa dialogar com isso. Nós, povos indígenas, estamos numa grande luta, numa grande guerra, ainda nessa busca de direitos, né? Direitos muito básicos. A gente está falando de questões de acesso à educação. E aí tem outras pautas, a questão da saúde, a questão da terra. Então é muito importante a gente ter um entendimento de quando a gente está falando de luta de povos indígenas, a gente está falando de uma luta social, uma luta de uma população brasileira. A gente está falando de uma luta de quem protege a terra, de quem cuida da água. Então isso é uma responsabilidade de todas as pessoas. Sempre que a gente mostra que a educação que dá certo, a gente também aquece o coração. Infelizmente, nosso programa fica por aqui, né? O tema bem extenso, que a gente vai trabalhar outras vezes, né, professor Norberto? Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. É isso mesmo. Agradecer a todos e todas aí que nos acompanharam, agradecer ao professor Oneida, né? E aí, Laila, estou aqui já ansioso para o nosso próximo programa, viu? Professora, é só ficar ligado que a gente volta em breve. Muito obrigada pela sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Fique ligado aqui na TV Sagres. Até mais. Tchau, tchau.